Sabe, em textos antigos, existem alguns termos que são como chaves perdidas para salas de tesouro. Hoje, a gente vai usar uma dessas chaves para abrir um texto que é descrito como uma verdadeira joia, um poema tão precioso que era considerado ouro puro. A palavra-chave aqui é mictão. Esse é um título que aparece em alguns salmos, incluindo o Salmo 16. A raiz hebraica da palavra sugere algo como ouro ou cobrir. Então, pense nisso como uma joia preciosa ou um poema de ouro. Para se ter uma ideia, Martinho Lutero ficou tão impressionado que disse que esses salmos deveriam ser gravados em letras de ouro. Ou seja, estamos prestes a analisar uma verdadeira obra de arte espiritual. E isso nos leva à nossa pergunta central. O que exatamente faz desse poema um tesouro de ouro? Não é só pela poesia ser bonita, viu? Vamos explorar as facetas dele uma por uma, como um joalheiro examinando uma pedra preciosa. A primeira faceta é o seu fundamento. É uma declaração radical de lealdade e de valor que simplesmente redefine tudo. O autor, o rei Davi, começa estabelecendo a premissa de toda a sua vida. A ousadia dessa afirmação é o que a torna tão poderosa. Não tenho outro bem além de ti. Vindo de um rei que tinha poder, riqueza, vitórias, essa é uma declaração no mínimo chocante. E aqui está o ponto crucial. Isso não tem a ver com pobreza material. Tem a ver com o que alguns teólogos chamam de hierarquia de afeto. Davi não está dizendo que Deus é apenas a sua prioridade número 1. Ele está dizendo que Deus é a própria categoria. Todas as outras coisas boas só são boas porque vêm dele. Ele não é um meio para um fim. Ele é o próprio fim. E o Salmo ilustra de forma brilhante os dois caminhos possíveis. De um lado, uma vida correndo atrás de substitutos, ídolos frágeis que prometem segurança ou prazer, mas no fim entregam ansiedade e vazio. Do outro lado, uma vida centrada em Deus, que resulta em descanso, segurança e uma alegria que não vai embora. O Salmo é bem direto sobre as consequências. Correr atrás de qualquer coisa que não seja a fonte de todo o bem só multiplica a dor. É um preço emocional e espiritual que, segundo o salmista, simplesmente não vale a pena pagar. Agora, a segunda faceta nos revela a estrutura para uma vida contente. E aqui, o Salmo usa uma metáfora poderosa do mundo antigo para falar sobre destino e satisfação. A frase-chave é essa: as linhas caíram para mim em lugares aprazíveis. É uma linguagem super poética, mas o que exatamente são essas linhas? A resposta revela o segredo do contentamento. Então vamos lá. O que são essas linhas que definem uma herança tão bonita? E essa não é uma pergunta qualquer, não. É a chave para entender como encontrar alegria nas circunstâncias da vida. A palavra hebraica aqui é shevel. Primeiro, literalmente, eram as cordas de medição que os agrimensores usavam para demarcar lotes de terra. Segundo, metaforicamente, Davi está usando essa imagem para falar sobre o seu destino, a sua vida, o lote que Deus deu para ele. E terceiro, e aqui está o grande segredo, a herança dentro dessas linhas demarcadas não é terra ou títulos, é o próprio Deus. Isso é muito profundo. O contentamento não vem de conseguir o lote de terra de outra pessoa, mas de amar o território que Deus marcou para si. Por quê? Porque o prêmio, o tesouro dentro desse lote, é a presença do próprio Deus. O teólogo João Calvino entendeu isso perfeitamente. Ele ensinou que quem tem Deus como sua verdadeira herança fica satisfeito com a sua sorte na vida, não importa quais sejam as circunstâncias externas. É a cura para a ambição e para a inveja. Isso nos leva à faceta final, a mais brilhante dessa joia. O Salmo agora olha para além do horizonte da vida e da morte para uma esperança que não pode ser abalada. Davi escreve estas palavras incríveis: pois não abandonarás a minha alma ao Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Seol era basicamente o lugar dos mortos. Ele está dizendo que tem confiança de que nem a morte pode separá-lo de Deus. Mas, espera aí, a história nos conta que o rei Davi morreu, foi enterrado e, como todo mundo, seu corpo se decompôs. Então, se ele não estava falando de si mesmo, de quem ele estava falando? Sobre quem ele estava profetizando? Séculos depois, lá no Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Paulo pegam essa chave. No livro de Atos, eles argumentam que Davi, como profeta, estava olhando para o futuro. Não podia ser sobre ele mesmo, já que o túmulo dele era a prova da sua morte e decomposição.
Eles afirmam que essa era uma profecia direta do Messias, Jesus, cujo corpo ressuscitou e não se decompôs. E é aqui que o brilho mais profundo do poema é revelado. Não se trata apenas de ter uma vida feliz agora, é sobre uma alegria tão profunda que transcende as circunstâncias e uma esperança tão forte que supera a própria morte. Então, como a gente sai de só admirar essa joia para, de fato, viver esse tesouro? Como esse antigo poema de ouro se torna prático hoje em dia? Os textos de origem sugerem 3 passos práticos. Primeiro, reordenar os afetos. A pergunta não é se Deus é a prioridade, mas se Ele é a suficiência. Segundo, identificar os substitutos na vida, as coisas para onde a gente corre buscando segurança. E terceiro, praticar a consciência da presença dele, que é a chave para a estabilidade no mundo instável. Agostinho de Hipona resumiu isso perfeitamente séculos atrás. Ele escreveu: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e o coração humano está inquieto, enquanto não repousa em ti." O Salmos V6 é como um mapa para esse lugar de descanso. Então, aí estão as 3 facetas brilhantes deste poema de ouro. Deus como o bem maior, Deus como o destino delicioso e Deus como a esperança inabalável que vai além da morte. Juntas, essas 3 facetas não são só ideias teológicas. Elas formam um projeto completo, um verdadeiro mapa do tesouro para um coração satisfeito e seguro, tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. Isso tudo deixa no ar uma pergunta final para reflexão. Se Davi declarou que Deus era seu único bem verdadeiro, qual tesouro honestamente governa o coração de cada um?